E ele queria mostrar para os outros esse prêmio, fazendo com que a sua esposa desfilasse nua. Só que um dia antes da festa, você não vai encontrar isso na Bíblia, você não vai encontrar isso na Torá. Isso são registros ocultos para muitos de nós, que estão nos escritos dos judeus. É o pano de fundo de cada história. Diz na história do povo judeu que no dia anterior a rainha Vasti foi acometida de uma doença na pele. A pele dela ficou cheia de brotoejas, de feridas, ficou horrível. E por essa razão, ela não quis mostrar o seu corpo feridento. O rei Assuero mandou os seus 7 eunucos buscar e trazer a rainha para desfilar. E para surpresa dele, aqueles 7 eunucos voltam com seus rostos desfalecidos, amarelo de medo, porque eles sabiam que algo de ruim aconteceria, porque o rei, ele foi desonrado pela sua esposa. E na lei dos persas, quando o rei era desonrado por alguém, mesmo que fosse a rainha, a sentença era pena de morte. E o que acontece? O rei ficou furioso com a desonra, fez com que banisse do seu reino a princesa Vasti e a executassem. E a executaram. Preste atenção no que Deus vai fazer. O reino da Pérsia está sem rainha. O rei agora, ele vai precisar de uma nova rainha. Agora o que eu quero trazer o seu entendimento é como as coisas vão se encaixando. A primeira pergunta: e se a rainha Vasti não tivesse contraído a doença de pele justo antes das celebrações? Isso foi sorte do povo judeu? Ou foi providência de Deus? Todas as coisas? E se o rei Assuero tivesse sido mais compreensivo e tivesse decidido perdoá-la? Deus está no comando da história. O segundo ato, capítulo 2. O rei precisa de uma nova rainha. Mas o rei Assuero precisava de uma nova rainha. Mas Deus precisava de uma serva dele lá no trono. Começou a entender? Deus precisava mais do que de uma rainha. Deus precisava de uma mulher de Deus lá no trono. Deus precisa de pessoas influentes no meio do governo, nos altos cargos do governo. Deus precisa de pessoas que tenham compromisso com Ele para assumir cargo de importante na sociedade. Como ele necessitava de uma nova rainha, ele enviou mensageiros por todas as províncias em busca de lindas moças, levando-as para o seu harém. E uma dessas moças escolhidas, foram várias, muitas moças, foi uma judia chamada Radassa, que recebeu o nome de Esther. Depois você vai entender por que o nome de Esther. A Bíblia diz que Esther era uma mulher linda, era uma mulher formosa. Mas sabe por que Esther nasceu bela, linda e formosa? Não foi para ela ser modelo. A beleza que Deus deu para ela não foi para ela ser modelo de capa de revista, não foi para ela fazer novela, não foi para ela fazer comercial de TV, desfilar
e demonstrar a sua beleza em escola de samba. Não foi feito para vender o seu corpo. Escuta aqui, moça linda, maravilhosa e formosa de Jesus. Essa sua beleza que Jesus lhe deu não é para nada disso. Não é para você se exibir com a sua beleza que Deus tem lhe dado. Porque a beleza que ele deu para Esther não foi para este fim. Sabe por que Esther nasceu assim? Para salvar pessoas. Diga, para salvar pessoas. Deus precisava de uma rainha reinando na Pérsia. E para ser rainha, é preciso ser bonita. Esther tinha estas qualidades. Deus precisava de alguém influente ao lado do rei. E Esther foi a escolhida de Deus. Esther tornou-se rainha, capítulo 2, versículo 17. Você vê que as coisas começam agora a se encaixar. As coisas começam a se encaixar, a entrar no eixo, entrar no trilho de Deus, para o fim determinado que Deus tem preparado. Porque, como eu falei para vocês, Deus é previdente. Deus já tinha olhado lá na frente o que iria acontecer com o seu povo. E tudo que está acontecendo aqui é a providência dele. Ele já previu, agora ele vai prover o escape para o seu povo. O ano de 2016 está vindo aí. Deus já sabe exatamente o que vai acontecer em 2016. E ele já está provendo o escape de muitos. Deus já está nos preparando para este tempo. Assim como ele preparou o povo de Israel nos dias de Esther. Você precisa ficar antenado, ligado em tudo que está acontecendo. Então Esther foi escolhida a rainha. Pergunta: foi sorte? Porque ela era bonita? Azar das outras? Não. E se uma moça não judia tivesse atraído o olhar e fosse eleita a nova rainha, seria azar do povo de Israel? Sorte da outra rainha? Não. Providência de Deus. Porque Esther nasceu para aquele momento, para aquele fim, para aquele objetivo. Está captando a mensagem? Cada um de nós nascemos com o objetivo para um determinado fim, para cumprirmos o propósito que Deus tem, não somente para nós, para nossa família, mas para muitos. E aí Esther então se torna a rainha. Ela vai morar no palácio. A vida dela muda completamente. Ela vai usar joias, roupas caras, perfumes caríssimos. Ela vai viver na riqueza. Mas Esther era uma jovem humilde, que desde o berço, no seio da sua família, ela ouviu falar no Deus de Abraão. Ela ouviu falar nos feitos de Deus. Era uma moça que temia a Deus e que amava a Deus acima de todas as coisas. Ela estava ali como rainha. Mas no coração dela, ela não era rainha. Porque o coração dela não estava no palácio. O coração dela estava em Deus. Ela estava ali para cumprir a vontade de Deus, porque Deus precisaria dela. Mas ela gostaria de estar no meio do seu povo, servindo a Deus, adorando a Deus. E aí vem o terceiro ato da providência de Deus. Agora Mordecai vai entrar em ação. Mordecai era primo de Esther. Os pais dela morreram e ele a criou desde pequena como sua filha. Era primo pai. Era um homem de fé. Era um homem que adorava a Deus acima de todas as coisas. E Mordecai era um homem leal
a liderança instituída, que era o rei Assuero, além de ser leal a Deus, Deus colocou Mordecai para ser os ouvidos do rei Assuero. Aquilo que acontecia nos bastidores, Mordecai ouvia. Olha, Deus tem colocado pessoas com ouvidos ligados para ajudar o pastor. Aquilo que o pastor não vê, os leais veem e falam. Aquilo que o pastor não ouve, os leais ouvem e falam para ele. Deus colocou Mordecai como ouvidos de Assuero. E ele ficava na porta do palácio. E certa vez, ele ouviu uma conspiração de 2 servos que queriam matar o rei. Isso existe em todo lugar. Estou falando do capítulo 2, versículo 21 ao versículo 23. E o que acontece? Mordecai chama Esther e lhe relata o ocorrido. Olha, preste atenção, isso não é fofoca. Isso não é fuxico. Isso é lealdade. Sabe por que não é fofoca? Porque ele fala para a pessoa certa. Quando você ouve alguma coisa e vai tititi espalhando, é fofoca. Agora, quando você chega para a pessoa certa, para o líder, quando você chega para a pessoa certa, para o pastor, e relata o fato, o pastor, está acontecendo isso, é uma ameaça para a igreja, é uma ameaça para o ministério, é uma ameaça, meu chefe, para a empresa, é uma ameaça, papai e mamãe, para a nossa família. Não é fofoca, é lealdade. Amém? Então, ele relata o fato para Esther. E Esther relata por sua vez para Assuero. E aí, há uma investigação e descobre-se que 2 dos servos do rei queriam matá-los. E Mordecai livra a vida do rei. E o que acontece? Aqueles 2 que conspiraram, eles foram mortos. Foram decapitados, foram enforcados, porque é traição. Os traidores morreram. Pergunta: se jamais tivesse ouvido uma conspiração para matar o rei, Mordecai teria sido conhecido do rei? O rei honraria mais tarde Mordecai? E se Mordecai não tivesse tido conhecimento de tudo o que aconteceu, porque ele estava na hora certa, no lugar certo, foi Deus que colocou ele ali, na hora certa e no lugar certo, porque Deus tem o controle de tudo. Às vezes você não entende, nós não entendemos os caminhos de Deus. Por que eu estou aqui? Por que Deus me trouxe aqui nesse lugar? O que eu estou fazendo aqui? É Deus que quer te mostrar alguma coisa. É Deus que está direcionando a tua vida. Aí o que acontece? Deus trabalha de forma maravilhosa. 4º ato da providência de Deus. Deus poderia na hora ter recompensado Mordecai pelo feito que ele fez. Mas Deus tocou no coração do rei para ele não honrar Mordecai naquela hora. O rei mandou fazer simplesmente um registro. Um simples registro num papel, que são chamadas as crônicas reais. E arquivado. Porque na hora certa, no momento certo, Deus iria pegar aquele papel. E no momento certo, Deus iria honrar o seu servo. Se você está buscando honra de Deus, ainda não é a hora. Ainda não chegou a hora, ainda não é o momento. A hora de Mordecai não era aquela. Deus tem a sua hora. Mordecai não foi recompensado pelo rei. Foi feito apenas um registro. Sabe por quê? Deus guarda as melhores coisas para a hora certa. No tempo determinado por Ele.
Na hora certa, esse registro será lembrado e a recompensa virá. Se você tem algum documento, se você tem algum registro, se você tem alguma causa na justiça e você está já desesperado porque o juiz ainda não julgou a tua causa, aguarda, espera, que é na hora, no tempo determinado por Deus. Se alguém ainda não encontrou o teu currículo lá na empresa, saiba que na hora certa Deus vai fazer aquele gerente pegar exatamente o teu currículo e te chamar para trabalhar. Porque as coisas acontecem não no nosso tempo, mas no tempo de Deus. Mordecai poderia ter ficado chateado. Poxa, eu livrei a vida do rei e ele não me honrou. Eu livrei a vida do rei e ele esqueceu de mim. Não esqueceu. O rei pode ter esquecido, mas Deus não esqueceu. Está registrado, está escrito, está guardado lá nas crônicas. Por que Deus está fazendo tudo isso? Porque algo terrível estava para acontecer com o povo de Israel. Quando você vai para o capítulo 3, diz que depois destas coisas, desses acontecimentos, o rei Assuero engrandeceu a Ramã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou, e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. Aqui é o que eu quero chamar a sua atenção, porque Deus está trabalhando, Deus está fazendo tudo isto, porque é aqui que está o coração da história. Ramã, quem é este homem? Ele foi promovido para a posição mais elevada do governo de Assuero, primeiro-ministro, subiu ao trono. Tu sabe o que estava acontecendo? A história não relata isso. O primeiro Hitler estava subindo ao poder. Este homem era chamado de Agagita, ou Agag. Agag era um dos termos usados pelos reis dos amalequitas. Ramã provavelmente era descendente real da linhagem real dos amalequitas. E os amalequitas na história estavam entre os piores inimigos do povo de Israel. Moisés disse: haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Esta guerra que a Bíblia fala não foi só para aqueles dias. Você e eu estamos envolvidos nesta guerra, porque eu vou lhe falar quem são os Ramãs e os Hitlers do século 21. A guerra deles não era só com os judeus de nacionalidade judaica que nasceram em Israel, porque eu e você em Jesus, nós também somos judeus. Eu vou lhe mostrar isso. Certa vez, Deus deu uma ordem para Saul. Abre aí o primeiro de Samuel, capítulo 15. Eu quero que você entenda isso aqui é crucial. Aí você vai entender por que Ramã. Deus deu uma ordem para Saul. Qual foi a ordem que Deus deu para Saul? Varrer da terra todos os amalequitas. Deus disse: apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. É no capítulo 2 e 3. 1 Samuel 15, 2 e 3. Apagarás da memória a memória de Amaleque de debaixo do céu, porque estes desonraram a Deus e eram uma ameaça para o povo de Israel. Aquilo que é ameaça para nós, Deus de alguma forma vai tirar do nosso caminho, porque Ele sabe que se não for tirado vai nos prejudicar. Cadê o texto? Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel,
como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora, Deus falando para Saul, vai, pois, agora, e fere Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, e não lhes perdoes, porque eu não perdoei. E não lhes perdoes, porém matarás desde o homem até a sua mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Agora vamos para o versículo 8, para o versículo 9 e para o versículo 11. E aí então Saul foi para a guerra. E tomou vivo a quem? Agag, o rei dos amalequitas. E tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. Matou o povo, mas deixou o rei vivo. Deixou a linhagem real, deixou a semente maligna. Não matou a semente maligna, desobedeceu a Deus. E Saul e o povo pouparam Agag, aquilo que Deus não poupa. Não é para nós pouparmos, meu querido. Não queira ser igual a Saul. Não queira ser mais misericordioso do que Deus, quando Deus não é. Se Deus mandou varrer, para varrer. E Saul e o povo pouparam Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda ordem, e aos cordeiros, e a melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente. Porém toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. 11. Aí o Senhor viu que Saul desobedeceu. Olha a resposta dele para Saul: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir, se desviou, me desobedeceu, não fez o que eu mandei, e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor, porque ele sabia que quando a desobediência, que quando a quebra de mandamento de Deus, algo vai acontecer. Sabe o que aconteceu? Saul, movido de ganância, preservou a vida de Agag, a linhagem. Sabe o que aconteceu? Saul morreu pelas mãos de um amalequita. Deixa eu te dizer uma coisa. Aquilo que é uma ameaça para você, se você não matar, é você quem morre. Diga: aquilo que é uma ameaça para mim, se eu não matar, sou eu quem morro. Cuidado com esse pecado. É uma ameaça para a tua vida espiritual. Se você não exterminar, se você não se livrar dele, é você quem vai morrer. Cuidado com esse vício. Cuidado com a prostituição. Cuidado com o adultério. Cuidado, porque Deus já mandou você matar e largar e você ainda não fez isso. É uma ameaça para você. Aquilo que é uma ameaça para você, se você não matar, é você quem morre. Saul não matou Agag, Saul não varreu os amalequitas, ele foi morto pela mão de um. E agora, passaram-se muitos anos, passaram-se alguns anos, e o povo de Deus, todo o povo de Deus, vai estar enfrentando um grande perigo, porque se levantou no trono da Pérsia alguém da linhagem de Agag, com todo o poder, que vai criar o edito, para que num só dia todos os judeus morram. Isso é sério. Ramã subiu ao trono. Ramã se tornou o pior pesadelo para os judeus. Tudo por culpa de Saul, que não obedeceu a Deus. Talvez a tua família esteja hoje passando por problemas. Culpa deste pai de família, deste marido, desta mulher, deste filho, que não obedeceram a voz do Senhor. Estão passando por isso. É porque o mandamento foi quebrado. Isto é sério. E o que acontece? Que todos os servos de Assuero, que estavam ali na porta do palácio, quando Ramã passava, todos eles tinham que se dobrar, todos eles tinham que se prostrar,
como forma de admiração a Amã e como forma de adoração. Porque naqueles dias havia adoração a homens. Já pensou um judeu, um servo de Deus, se dobrar diante da imagem de um homem? Isso vai contra a lei de Moisés. Mas seguindo o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego, que também não se dobraram diante da estátua de Nabucodonosor, Mordecai demonstrava o seu temor e a sua fé no seu Deus, não se dobrando diante dos homens. Ele teve a coragem de ficar sozinho em pé. Ramã passou e todos os demais se dobraram. E ele se colocou lá. Não se dobrou. E aí os seus amigos, os conhecidos, os súditos do rei, chegaram com ele e perguntaram: ei, tu não vai te dobrar diante do rei? Não, eu não vou pecar contra o meu Deus. Isso vai contra os princípios do meu Deus. Tu sabes, né? Que tu está correndo risco de morte. Eu sei. Mas eu serei fiel ao meu Deus, mesmo que tenha que morrer. Eu não vou me dobrar. Obedecer a Deus, meus irmãos, é mais importante do que qualquer outra coisa, mesmo correndo risco de morte. Porque Deus estava vendo a fidelidade de Mordecai. E aí o que acontece? Denunciaram-no para Amã. E o ódio que Amã já tinha pelos judeus tornou-se maior ainda. Eu estou falando do capítulo 3, do versículo 12 ao 4. O ódio de Amã pelos judeus aumentou ainda mais. Ele era como Hitler, um homem obcecado para matar os judeus de uma hora para outra, de erradicar o povo judeu da face da terra de uma hora para outra. Mas não era Amã. Entenda uma coisa, não era só Amã, era um espírito maligno. Era um principado do inferno, espírito maligno do antissemitismo encarnado em Ramã, que mais tarde se encarnou em Hitler. E este espírito, ele tem um poder de convencimento. Hitler teve o poder de convencer a nação da Alemanha para exterminar os judeus, para exterminar os homossexuais, para exterminar os pobres. Porque esse espírito tem poder de convencimento. É o espírito do anticristo. E tu sabe o que ele fez? O que Ramã fez? Ele convenceu o rei Assuero a lhe dar permissão, a lhe dar o seu anel, o selo, para ele emitir um decreto, um edito, e espalhar em todas as províncias, para que os judeus fossem exterminados. Ele convenceu o rei que a solução final para os judeus seria a morte. E Assuero nem imaginava. Assuero sabia que a sua esposa maravilhosa, linda Esther, era judia. É assim que o inimigo trabalha, às escondidas, para nos destruir, para destruir a tua vida, para destruir a tua família. É por isso que nós precisamos estar amparados por Deus. Amã estava determinado a exterminar todos os judeus, homens, mulheres e crianças. Por que homens, mulheres e crianças? Porque Deus mandou Moisés matar homens, mulheres e crianças. Saul. E Saul desobedeceu a Deus. Olha agora a consequência. Aí nós vamos ver a mão de Deus de novo. O quinto ato da providência de Deus foi o prazo para este genocídio. Deus é o Senhor do tempo, é Ele quem determina datas. Eles se assentaram, a corte de Assuero se assentaram. Vamos determinar a data, vamos lançar o pur, vamos lançar sorte e vamos ver qual é o dia que eles vão morrer. Poderia ser uma semana depois, poderia ser um mês depois, poderia ser 6 meses depois, mas a sorte caiu exatamente 1
ano depois. O que isso significa? Deus estava dando tempo para Esther e Mordecai desmascarar o plano de Amã. Está vendo como é que Deus trabalha? É sorte dos judeus ou providência divina? O que tem acontecido na sua vida é coincidência? É sorte? Não, minha filha, não é. É a mão de Deus, é a misericórdia de Deus sobre você. Às vezes nós não entendemos os caminhos do Senhor. Nós não entendemos como as coisas de Deus acontecem. No ano de 2014, no mês de janeiro, nós fomos fazer o primeiro culto lá na comunidade Bela Vista. Eu fui achar de andar a cavalo. Eu estava andando a cavalo e de repente a égua na qual eu estava andando se atolou. E eu caí. Eu imaginei, ela se atolou, ela vai levantar com tudo, vai passar por cima de mim. Exatamente foi isso que aconteceu. Só que eu fui mais rápido que ela. Levantei assim de flash. E não aconteceu nada, absolutamente nada, porque eu caí no barro mole. Isso era sábado. Quando eu cheguei em casa, segunda-feira de manhã, ao acordar, eu fui lá na sala pegar algo, eu tropecei no sofá e quebrei o meu dedo. Caí do cavalo, não aconteceu nada. Quebrei meu dedo na sala de casa. Vai entender? Você vai entender os planos de Deus? Foi azar meu? Providência divina. Quem sabe de que ele estava me defendendo, evitando algo pior. Quem sabe se na queda eu não poderia ter quebrado a coluna. Mas ele deixou para eu quebrar um dedo. E hoje eu estou aqui pela graça dele, pela misericórdia dele. Então, meus irmãos, um ano mais tarde, exatamente, selaram o edito e espalharam por todas as províncias da Pérsia. Aí eu pergunto para você, o que fazer diante de uma situação dessa? Você já teve uma situação parecida assim? Se ainda não teve, pode ser que venha a ter. Mas o que fazer diante de uma situação de amargura, de consternação, de aflição? Tão logo Mordecai soube do ocorrido, sabe o que ele fez? Ele rasgou sua roupa, colocou pano de saco, colocou cinza na cabeça, pó na cabeça, se humilhou diante de Deus, saiu nas ruas da cidade de Suzã, gritando, clamando pela misericórdia de Deus, com jejum e oração, adentrou nas portas do palácio. Ninguém poderia entrar no palácio vestido com roupa de pano de saco e cinza. Ele desesperado, ele entrou e clamou pela misericórdia de Deus. Como eu falei para vocês, cada um de nós tem um chamado específico para que os planos de Deus se cumpram num tempo determinado. Mordecai mandou um recado para Esther. Disse: invoca o Senhor, fala ao rei em nosso favor, livra-nos da morte. Então, conforme nós lemos no capítulo 4 e no versículo 13 e 14, ele mandou dizer isso aqui para ela, ó. Então disse Mordecai que tornasse a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás. Não pensas que tu escaparás, mesmo tu morando no palácio, porque também tu é uma judia, que tu escaparás mais do que todos os outros judeus. Aí olha o 14, ó. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Poderia ser que o Senhor mandasse um socorro, um livramento, porque Ele é Deus. Mas o livramento Ele já tinha preparado desde que Esther nasceu. Ela estava ali para este propósito. E Ele diz, ó: e quem sabe, se para tal tempo como este chegaste a este reino. Quem sabe
Se não foi para isso que o Senhor te constituiu rainha. E exatamente foi para isto. Para ela clamar diante do rei. Porque Deus precisaria de alguém que estivesse próximo ao rei. Mas mesmo Esther sendo a rainha, mesmo Esther sendo a mulher do rei, os reis tinham várias mulheres. Tinha a rainha. E tinham várias concubinas. Várias princesas, mulheres lindas, virgens. E cada dia o rei dormia com uma. E era lei na Pérsia. Só poderia entrar na presença do rei se fosse chamado. Caso contrário, se entrasse o rei, não estendesse o cetro. Era lei. A pessoa era executada. E já fazia 30 dias que Esther não era chamada pelo rei. Não era lembrada pelo rei. Não poderia ser lembrada pelo rei, mas era lembrada por Deus, que estava no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Se o homem esqueceu de você, saiba que Deus não esquece de você em todos os momentos. Aleluia. E aqui, meus irmãos, é um momento crucial da história. Aqui, o que Esther faz? Esther, ela convoca todas as suas servas e ela manda um recado para Mordecai, versículo 16. Orem e jejuem por mim. Ela pediu que jejuassem por ela. Ela não mandou jejuar pelo rei. Ela não mandou jejuar pela situação. Ela mandou jejuar por ela. Para quê? Para que Deus desse sensibilidade. Para que Deus lhe desse percepção de ela usar as palavras certas para o rei. Para mudar o coração do rei, porque era impossível ela adentrar na presença do rei. Ela precisava realmente que Deus lhe fizesse algo. E Deus fez algo. Porque Deus é Deus. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuem por mim. E não comais nem bebais por 3 dias. Jejum de Esther. Não toquem nada durante 3 dias e 3 noites. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei. Ainda que não seja segundo a lei. E se perecer, pereci. Se eu morrer, eu morri. E o que ela fez? Ela se despiu da coroa. Ela se despiu das vestes reais. Ela abandonou os perfumes caríssimos. E ela colocou sobre si a roupa do luto. Pano de saco grosso. Cheirando mal, fedorento. No lugar da tiara e de cremes caríssimos, ela colocou no cabelo dela cinza. E durante 3 dias e 3 noites, ela orou ao Senhor. Você não vai encontrar a oração de Esther na Torá. Mas Esther, ela orou. Eu trago para você um trecho da oração de Esther, que é de rachar o coração. Ela disse: Senhor, tua serva não comeu nada à mesa de Ramã, nem bebeu o vinho das libações. Tua serva não se alegrou desde os dias de sua mudança até hoje, a não ser em ti, Senhor, o Deus de Abraão. Venha em meu auxílio, pois eu vou expor a minha vida. Põe em meus lábios um discurso atraente, quando eu estiver diante do leão. Porque ela via o rei como um leão feroz. Muda o coração dele. Salva-nos. Porque ela sabia que qualquer pessoa que adentrasse sem autorização na presença do rei seria morte na certa. Aí eu faço a pergunta: e se a rainha fosse alguém que preferisse manter a sua identidade judaica em segredo? Se fosse alguém que não amasse a Deus?
Se fosse alguém que não tivesse comunhão com Deus, ela não teria feito nada para salvar o seu povo, e certamente também ela morreria junto. Deus escolhe as pessoas certas para o momento certo. Deus conhece o teu coração, Deus conhece o meu coração, Deus nos conhece, Ele conhece a disposição do nosso coração. Ele tem escolhido aqueles que estão voltados para Ele, para cumprir os seus propósitos na terra. E aí, meus irmãos, chegou o dia D. No terceiro dia, quando terminou o jejum, ela tomou banho. Ela colocou a sua melhor roupa. Ela se vestiu com o esplendor de uma rainha, linda, maravilhosa. Colocou a coroa, usou o melhor perfume, colocou as joias, melhor sapato. Tomou consigo 2 das suas servas. Uma ia apoiando, ela apoiou o seu braço em uma das servas, e a outra carregava o seu vestido. O seu rosto aparentava uma alegria, como de um arder de amor, mas o seu coração gemia de terror, de temor, porque o que poderia acontecer? E ela foi adentrando e ultrapassando as portas do palácio, até que ela chegou na presença do rei. O rei, por sua vez, naquele dia estava vestido com a sua melhor roupa de gala, ornado com uma coroa de pérolas. O olhar do rei era um olhar de autoridade, que diz a história que o seu rosto brilhava como um rosto de um anjo. Quando ela olhou para o rei, e o rei olhou para ela, com aquele rosto que ela declarou que brilhava como um rosto de anjo, ela empalideceu. E sabe o que acontece? Ela desmaiou. Pá! Deus fez algo para mudar o coração do rei, porque se Esther não desmaia, de forma alguma o rei estenderia o cetro para ela. O rei precipitou-se do seu trono, correu, pegou-a nos braços. Ela estava desmaiada. Esther, Esther, fala comigo. Sou eu, o rei, o teu marido. Fala comigo, o que é que você deseja? O que é que você deseja, Esther? Ela abriu os olhos, olhou para ele. Eu disse: eu olhei para você, o seu rosto parecia como um rosto de anjo, de tanta autoridade. E quando ela falava com ele, ela desmaiou de novo. E ele chamou os corteses do palácio e foram para lá. E ele estendeu o cetro para ela. Ela tocou no cetro. E ele pegou ela nos braços, beijou e disse: Esther, isso aí você encontra agora na sua Bíblia. O que é que você precisa? O que é que você quer? O que você quiser, eu lhe darei, mesmo que seja metade do meu reino. Esther se colocou em pé e disse: Senhor, que o rei venha a um banquete, só o rei e Amã e eu, para um banquete que eu preparei. E aí o rei deu ordem: chamem Amã, faça Amã cumprir o que Esther planejou. E Esther saiu da presença do rei. Esther não foi denunciar Amã naquela hora. A luta dela era consigo, de medo de entrar na presença do rei. E Deus usou de um artifício. Fez ela desmaiar. Coitada, tinha jejuado 3 dias. E passou por uma situação de estresse profundo, que desmaiou. E Deus, através desta cena, Deus mudou o coração do rei. Porque de outra forma, o rei permaneceria firme
e Esther seria exterminada. Então Deus pega esta situação e transforma. Olha o que ela falou para o rei: venha para um banquete. O que é que lembra isso? Quando você lê Salmo 23, o que é que Davi falou? Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Deus estava preparando um banquete para ela, para desmoralizar Amã. Aleluia. Aleluia. Aí o que acontece? Amã sai dali, meu querido, com ego inflado ainda mais. Opa, eu fui convidado pela rainha para jantar com ela e o rei. E aí ele passa pela porta do palácio. Quem está lá? Mordecai. Ele olha e Mordecai não se dobra. Ele chega em casa furioso. Ele conta a situação para a mulher dele. Ela dá uma ideia para ele: faz uma forca e amanhã tu manda matar Amã. E o que acontece, meus irmãos? Antes disso, naquela noite, o rei Assuero vai dormir. E Amã, ele já acertou tudo lá com seus súditos, com a sua esposa. E ela deu ideia de fazer a forca para matar Amã. E a morte seria no dia seguinte. Como diz a canção, que Deus trabalha durante a noite. Novo dia, novo tempo. Deus estava trabalhando em favor de Mordecai. Sabe o que aconteceu com o rei Assuero? Ele não conseguia dormir. Teve insônia. Ele não conseguia dormir. Foi sorte de Mordecai? Não. Providência de Deus. Acorda, porque chegou a hora de tu honrares a Mordecai. Lembra das crônicas reais? Lembra daquele simples escrito do rei? Pois é, chegou a hora. E aí, quando o rei não conseguia dormir, ele chamava os seus súditos e traziam as crônicas dos reis. Por isso que você, na sua Bíblia, tem 1ª e 2ª crônicas. Todos os relatos dos reis. Traziam as crônicas reais. E aí o rei ia ler. Eu estou falando no capítulo 6, versículo 1 ao 11. Então, na véspera da planejada execução, Deus não deixou o rei dormir. E aí os servos traz então os registros. E Deus faz exatamente o servo de Assuero pegar o registro, aquele registro de Mordecai. Ele traz e ele lê. Foi sorte? Providência de Deus. Por isso que eu te digo que aquele currículo que está lá, ora que Deus vai fazer o gerente pegar só no teu. E vão te chamar, porque Deus é Deus fiel. Então, quando o rei leu, ele pergunta, chama o seu servo e pergunta: ei, esse homem salvou a minha vida. Ele já foi recompensado por isso, por este ato nobre que ele fez? O seu servo disse: não, Senhor. E aí então o rei decide que era chegada a hora da dívida daquela gratidão. Olha aqui, meu irmão, Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus não fica devendo nada para ninguém. Se você acha que Deus deve algo para você, Ele vai te pagar. Pode ter certeza. No tempo certo, no tempo dele. E aí o que acontece? O Espírito de Deus de alguma forma fez Amã ir lá no palácio naquela hora, de madrugada. E aí o rei pergunta para o servo dele: tem alguém aí no pátio? Aí o servo corre lá e volta desesperado dizendo para o rei: tem sim, quem é que está aí? Amã. Ah, chama ele aqui. Olha o cúmulo da ironia. O rei ordena
que aquele homem que odiava Mordecai, aquele homem que queria matar Mordecai, porque Mordecai não se dobrava perante ele, o rei diz: olha, pega a coroa, pega a capa real, pega o cavalo branco. Tem alguém que o rei gostaria de honrar? Você conhece alguém que o rei gostaria de honrar? E ele pula: Senhor, melhor do que eu não tem. Ele achava que era ele. E aí o rei diz: então você sela o cavalo, pegue o traje real, coloque, vista em Mordecai. Quando ele falou Mordecai, Amã quase desmaia, ficou amarelo de ódio, de raiva. Porque é assim que Deus faz. Aqueles que humilham o povo de Deus, aqueles que são humilhados, serão exaltados pelo Senhor. O Senhor vai exaltar. Aplauda Ele. E aí o que acontece? Coloque Mordecai sobre o cavalo e dê uma volta na praça com ele. E saia clamando para todo mundo honrar a Mordecai. Olha o cúmulo da ironia. É isso que Deus faz. É assim que Deus trabalha. E aí ele foi cabisbaixo, com vergonha dos súditos, porque aquele que era odiado por ele, perseguido por ele, agora ele está puxando no cavalo, na praça. E aí termina, e aí que ele sai humilhado. Ele sai humilhado e começa aqui a desgraça de Amã e a exaltação a Mordecai. Mas aquela devida pergunta: e se o rei não tivesse despertado à meia-noite antes de planejada a execução de Mordecai? Porque seria no dia seguinte. E no dia seguinte, ao invés dele ir para a forca, ele andou sobre o cavalo, vestido com vestes reais. Olha como Deus muda decretos. E o que acontece, meus irmãos, é que Deus, Ele vira a história. Se você acha que já acabou tudo para você, a roda da vida, ela gira. E a roda da vida, ela girou em favor de Mordecai. Deus muda o rumo das coisas. Deus muda as sentenças. Ele estava sentenciado à morte, mas Deus mudou a sentença dele. Deus mudou a sentença para a glorificação. Ao invés de morrer agora, ele será glorificado. Deus, ele muda a maldição em bênção, a morte em vida. Esse é o nosso Deus que nós servimos. Aleluia! Esse Deus é maravilhoso. Glorifique o nome dele. Aleluia. Ele fez com que o rei não dormisse à noite para mudar a sentença de Mordecai. Ele fez ainda mais. Ele fez com que o servo do rei pegasse a crônica referente a Mordecai, para que Mordecai fosse lembrado pelo rei. Esse é o Deus que você serve. Não é sorte, não é azar. É providência de Deus. É por isso que você precisa desse Deus. É por isso que a sua família precisa desse Deus. E ele volta então para casa humilhado. E aí a esposa dele, ela sabe do ocorrido e ela questiona com ele. Capítulo 6, versículo 13. Olha que coisa linda. Olha que coisa gloriosa. E contou Ramã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos, tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começastes a cair, é da descendência ou é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. Você não entendeu? Você não entendeu, eu preciso explicar detalhadamente para você. Quando alguém se levanta contra a linhagem do povo de Deus, quando
quando alguém se levanta contra a linhagem do povo de Deus, é derrota na certa. Porque é Deus quem está lutando com ele. Então ela diz, olha, se Mardoqueu é da linhagem dos judeus, se ele é judeu, meu querido, tira teu cavalo do fogo, tira teu cavalo da chuva. Sabe por quê? Porque nós escutamos a história do Deus dele, como ele acabou com o Egito, como ele trouxe punição, como ele puniu o Egito com 10 pragas. Ninguém vence esse Deus. E se esse povo desse Deus estiver andando em obediência, pior ainda, pode fazer macumbaria, feitiçaria, que esse Deus vai se levantar em favor desse povo. Aleluia! Aplauda o Senhor. Oh, rabalachore cantarabás. Aleluia! Olha que ela diz: se ele é da descendência, se ele é da semente dos judeus, sabe qual é o significado da palavra judeu? E é rude. E é. Essa palavra, ela dividida em duas partes. E é o nome de Deus, é o começo do nome de Deus. Significa que o nome de Deus está nesse povo. E rude significa o cumpridor. E Ehude significa o seguidor da lei de Deus, o cumpridor dos mandamentos de Deus. Judeu não é somente uma nacionalidade. Judeu não é somente quem nasce em Israel. Judeu é todo aquele que cumpre a palavra de Deus no coração, principalmente no coração. Não é somente aquele circuncidado, mas é aquele circuncidado no coração. Olha aqui que Paulo fala aos Romanos, capítulo 2, versículo 28 e 29. Porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão a que é exteriormente na carne, mas judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Eu e você somos judeus também, porque nós guardamos a palavra de Deus. E se nós guardamos a palavra de Deus, Deus está conosco. Pode o inimigo se levantar, mas ele se levanta para cair, porque a guerra não é nossa, a guerra é do Senhor. Aleluia! Saiba que o que acontece na sua vida não é sorte, não é coincidência, é a mão de Deus. É a mão de Deus te guiando, é a mão de Deus te dirigindo. Eu e você, meu querido, somos descendência de Abraão. Paulo falando aos Gálatas, capítulo 3, versículo 5 ou 7. Sabei, pois, que os que são da fé é que são filhos de Abraão, semente de Abraão, semente da promessa. Tome posse. Aí o que acontece? A trama é revelada. Chega o dia do banquete. Agora chegou a hora da verdade. Todos lá arrumados, ele com a sua coroa, vestido de ouro, adornado de pedras preciosas. Ramã, por sua vez, está lá na sua pose de soberba. E Esté está vestida como rainha. Estão sentados comendo. E aí no banquete de novo, Assuero faz aquela mesma pergunta para Esté. Esté, minha rainha, princesa minha, amada minha, adorada minha, o que é que você quer que eu lhe dê? Se for possível, eu lhe darei até mesmo metade do meu reino. Ela pede uma coisa. Ela diz: se eu achei favor aos teus olhos, concede-me a vida para mim e para o meu povo. Preste atenção em o que Esther pediu. Ela pediu a vida. E é isso que Deus quer dar. Deus quer dar a vida
a vida eterna para você, para os seus familiares, porque tem alguém que semelhantemente aos judeus quer exterminar a tua semente. Assim como os judeus foram perseguidos, você também é judeu. Você também é povo de Deus. Estão te perseguindo de alguma forma e querem te exterminar, mas Deus quer nos dar a vida eterna. E ele levou um susto. Como assim te dá vida? Você tem a vida? Não, eu não tenho, eu corro perigo. Fomos entregues ao extermínio, à matança, ao aniquilamento. Ele levantou e perguntou: quem é? Onde está este homem que pode agir assim? Ela se levantou, olhou nos olhos do rei, olhou nos olhos de Amã e disse: Senhor, o perseguidor, o inimigo está diante do Senhor, é Amã. O rei